Oiê! Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar muito profundamente sobre o fato da gente estar sempre buscando se encaixar, né? Como a gente faz isso sem muitas vezes perceber. E eu queria trazer aqui alguns conceitos, algumas definições para que a gente literalmente disseque esse assunto aqui, né, ao redor desse vídeo, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Então eu quero trazer algumas frases, alguns exemplos, algumas coisas que fazem muito sentido para mim, com a minha experiência pessoal ou algo que eu tenha vivenciado, sobre o fato da gente estar sempre tentando se encaixar e estar sempre tentando se moldar a um determinado comportamento, a um determinado ambiente, a uma determinada prática que muitas vezes não reflete quem a gente é como essência, né? E por que a gente faz isso, sabe? Por que isso é tão comumente feito, mesmo que muitas vezes a gente não repare, sabe? Então eu quero que a gente pense aqui juntos e eu quero que a gente chegue numa conclusão. Então esse vídeo ele vai ser assim, tá? Ele vai ser introdutório, eu vou trazer aqui algumas coisas interessantes, algumas definições, depois a gente vai conversar sobre isso e no final do vídeo eu vou dar uma conclusão sobre todo esse assunto. Então esse vídeo é para que vocês entendam um problema, busquem a solução e literalmente concluam o raciocínio entendendo que não faz sentido nenhum tentar se encaixar após esse vídeo, certo? Então bora pro conteúdo. Como eu disse, gente, esse vídeo aqui ele vai ser um tom de bate-papo, ele vai ser um tom de conversa, literalmente como se eu estivesse conversando aqui com um amigo, tá? Então, muitas vezes eu vou estar lendo alguma coisa, eu vou estar conversando com você, eu vou estar lendo, conversando ao mesmo tempo. Então, assim, espero que vocês entendam que esse é o formato de vídeo que eu quis trazer, sabe, pra vocês hoje. Bora lá! Eu quero trazer principalmente a definição do que é se encaixar na prática. Então, fiz uma pesquisa muito densa para trazer esse vídeo para vocês, tá? Então, o que é se encaixar pela definição do Google, né? Em um contexto social, encaixar-se refere-se a quê? Refere-se à ação de ajustar o próprio comportamento, atitudes e interações para se alinhar com as normas, expectativas e valores de um determinado grupo ou ambiente social. Você já passou por esse tipo de situação? Eu já passei por esse tipo de situação muitas vezes e ainda passo. Então eu sinto sim que a gente está sempre tentando se moldar de acordo com o ambiente que a gente vive, né? Seja no trabalho, na escola, nas amizades, na política, a gente está sempre ali tentando se moldar para ser aceito. E tá tudo bem, né? Porque se encaixar tem alguns benefícios. Então a gente vai falar sobre esses benefícios aqui, assim como a gente vai falar sobre os malefícios mais para frente. Então fiquem aqui comigo, certo? Então vamos lá. Pela definição, como você pode se encaixar? Você pode se encaixar simplesmente adequando a sua vestimenta de acordo com o que você acha certo, aquela etiqueta social, né, do que é aceito e o que não é aceito. Você pode se encaixar alterando a sua linguagem em relação ao que você pode ou não falar em certos tipos de ambientes. Você também pode se encaixar em relação aos seus hábitos. Ah, será que isso aqui é aceitável nesse tipo de ambiente ou será que não? Será que eu tenho que rever isso aqui? E em relação às suas formas de agir. Então, basicamente, o que esperam de você em relação às suas ações e o que você espera de si mesmo em relação às suas ações. Então, num geral, né, encaixar-se envolve-se o quê? Envolve-se em adaptação, que no caso é ajustar o seu próprio comportamento para alinhar e atender às expectativas de um determinado grupo, seja esse grupo qual for. Envolve-se também em conformidade. Conformidade é o quê? Em adotar padrões de comportamentos e normas sociais para evitar o isolamento ou a rejeição, porque sim, todo mundo quer ser aceito e não tem problema nenhum em você querer ser aceito. Todo mundo quer ser aceito perante a sociedade, perante amigos, perante, enfim, colegas de trabalho. Isso não é um problema. Envolve-se também em interação social, que é o quê? Facilitar a nossa comunicação e a nossa construção de um relacionamento dentro de um determinado grupo. Então, a gente viu aqui que tem vários benefícios de se encaixar. A gente tem sim uma certa importância desse encaixe pessoal, a gente tem alguns tipos de benefício, porque no longo prazo isso pode trazer uma sensação de pertencimento, que você pertence a um grupo, você sente que você é pertencente a esse mundo, você sente que você é pertencente a um grupo de pessoas, sabe? Você também sente bem-estar, muitas vezes, porque você sente que você tá ali sendo correspondido, né? E tá correspondendo ao que os outros esperam de você também. E você também sente esse apoio social em relação a você, em relação aos seus amigos, à sua comunidade, em relação às pessoas que convivem com você, certo? Então esses são os benefícios e basicamente o porquê da gente estar sempre buscando se encaixar. Porque literalmente tem coisas boas nisso, mas
Embora não sejam só coisas boas quando a gente fala de se encaixar. E sim, a gente pode ter alguns problemas ao longo do tempo se a gente fica o tempo inteiro tentando se encaixar. Eu acredito que sim, exista um equilíbrio em que você pode sim tentar se encaixar de acordo com uma norma social ou etiqueta ou enfim, comportamentos que esperam de você, mas eu acho que quando você se anula, aí sim está o problema. E a gente vai começar a falar sobre os problemas. Então, as implicações negativas de encaixar-se é literalmente a perda de identidade, né? E você começa a falar, quem sou eu? Porque assim, além do que esperam de mim, quem sou eu, né? É uma pergunta muito complexa, gente, né? Não é literalmente, meu nome é Júlia, nananã. Não, quem é você? Além do seu nome, nacionalidade, lugar que você nasceu. Quem é você, sabe? Então, eu acho que esse senso de identidade é muito importante para que a gente possa entender e construir quem a gente é. Quando a gente tenta se encaixar, a gente pode deixar de lado as nossas próprias preferências para atingir um certo padrão social ou uma certa convivência social, que é o que as pessoas esperam da gente, certo? A gente pode também, em relação às implicações negativas, ter aquela conformidade forçada, que é o quê? É sentir-se pressionado a pensar de tal maneira, ou sentir-se pressionado a agir de tal maneira, sabe? Então, para que você evite o julgamento dos outros, você começa a sentir-se pressionado para agir de tal forma. E isso não é tão legal, né? Inclusive, é péssimo. Outra implicação negativa do fato de estar sempre tentando se encaixar é literalmente a falta de autenticidade, né? E eu sei que muito fala-se por aí sobre autenticidade, mas acho que poucas pessoas explicam o que é autenticidade na prática. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai decorrer sobre isso também, então fiquem aqui. O que é falta de autenticidade? É a dificuldade em expressar as suas opiniões e os seus sentimentos verdadeiros, por mais que eles não agradem. Porque é muito difícil a gente ser a gente mesmo se a gente entende que aquilo não agrada as pessoas ao nosso redor, né? Então, a gente tem que ser muito autêntico para sustentar opiniões que desagradam. A gente tem que ser muito autêntico para sustentar opiniões que não são comumente aceitas, certo? E aí a gente vai para a segunda parte, que é o quê? O que é ser autêntico no mundo de hoje, né? O que é ser autêntico no geral? Então, ser autêntico significa ser verdadeiro consigo mesmo, né? E com os outros, agindo de acordo com seus próprios valores, crenças e personalidade. Então, sem se preocupar com a aprovação alheia, sem se preocupar com padrões externos, sem deixar que a comunidade, o mundo, a sociedade dite o seu comportamento porque você acha que aquilo é o certo a se fazer. Então, ser autêntico é ter coragem, literalmente, de ser você mesmo e entender quem é você mesmo, porque nesse mundo a gente não tá aqui, muitas vezes, buscando respostas, né? Entendendo o que a gente gosta, quem a gente tá muitas vezes reproduzindo padrões em relação às pessoas que convivem com a gente. E, literalmente, ser autêntico é fugir disso, é buscar a sua individualidade, né? Então é buscar a sua individualidade, é entender quem é você, é entender o que você está fazendo aqui, é entender qual é o seu propósito, é entender o que você gosta, o que você não gosta e bancar a sua decisão, mesmo que isso não agrade as pessoas ao seu redor, mesmo que isso não seja o que as pessoas estão esperando de você e abrir mão do que elas esperam de você em prol de ser autêntico, sabe? Sustentar o peso de ser diferente e sustentar o peso de ter suas próprias opiniões. Não é fácil, gente. Nesse mundo não é fácil ser autêntico, né? A gente passa por várias questões dentro da nossa cabeça e fora aqui também, né? Na sociedade no geral. Mas ser autêntico na teoria é isso. Então, basicamente, né? Ali, se a gente fosse resumir, é ser genuíno, é ser honesto, é ser transparente com as suas próprias palavras e ações. Que as suas ações e opiniões estejam alinhadas com o que você gostaria de fazer e não o que os outros esperam que você faça, sabe? Então, basicamente, né, assim, reduzindo e dissecando tudo, autenticidade é o quê? A autenticidade é nada mais do que um conhecimento de si. Então, um autoconhecimento, né? Literalmente ser fiel aos seus próprios valores, é ser transparente com o que você acredita e o que você faz e é não valorizar a opinião alheia mais do que você valoriza a sua própria opinião, certo? E também ser original, né? Tentar buscar originalidade mesmo que isso desagrade. Então, dissecando um pouco mais sobre autenticidade. Ser autêntico é o quê? É um processo contínuo
de autoconhecimento e autoaceitação. Porque não tem como você ser autêntico se você não sabe quem você é, se você não sabe no que você acredita, se você não tem opinião própria, se você não pesquisa por si só, se você só reproduz discurso e se você está sempre falando, literalmente, o meu grupo pensa isso, portanto eu penso isso. Isso não é ser autêntico, né? Isso é você estar ali reproduzindo coisas que te disseram. Não é você buscar por si só a sua opinião e entender qual é a sua opinião. Então, ser autêntico é isso. Entender qual é a sua opinião, pesquisar e ir atrás da sua opinião e bancar o peso da sua opinião, mesmo que desagrade. E tá feliz com isso, né? Eu acho que ser autêntico, no geral, é a coragem de desagradar. Porque desagradar é corajoso, né, gente? Muitas vezes a gente quer diminuir para pertencer. Então, ser autêntico é o oposto disso, é ter coragem de não pertencer. Bom, agora que você já entendeu, basicamente, por que a gente se encaixa, por que a gente tenta se encaixar, quais são os benefícios de se encaixar e quais são os pontos negativos de se encaixar e por que a gente pode buscar a autenticidade, como isso é importante, agora eu quero falar um pouco mais sobre autenticidade, eu quero falar como desenvolver a nossa autenticidade. Então a gente vai dissecar sobre autenticidade a partir de agora. Então, para desenvolver a nossa autenticidade, a gente tem que buscar autoconhecimento, assim como eu disse previamente, e praticar a autoaceitação. E alinhar, né? Então, alinhar os meus valores, as minhas crenças nas minhas atitudes e colocar isso em prática no meu dia a dia, né? Porque é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, uma pessoa muito longe de ser autêntica, uma pessoa hipócrita, certo? Então, a autenticidade é isso, é alinhar os seus valores, as suas crenças, o que você acredita e colocar isso em prática, mesmo que isso desagrade, né? Literalmente não se importar com o que as pessoas estão falando ou como isso está sendo aceito, porque você está feliz com o que você está fazendo, você está feliz com o seu autoconhecimento, você está feliz com a sua autenticidade, sabe? E aí, basicamente, ser autêntico envolve também entender que você tem qualidades únicas, né? Então, você vai literalmente desapegar dessa opinião alheia e começar a se expressar, né? Então, a autenticidade, ela também tem a ver com isso, com se expressar nesse mundo aqui, certo? Então, como que a gente pode ser mais autêntico? A gente pode se expressar de forma mais genuína, né? Mesmo que isso signifique ser vulnerável. E mesmo que isso signifique ser pouco aceito pelos seus amigos ou pelo seu convívio social, sabe? Então, eu acho que ser autêntico, além de tudo que eu já disse, é também incorporar e aceitar partes da sua personalidade que não são bem aceitas no seu grupo, mas porque você sabe que faz parte de quem você é e você não quer abandonar pedaços de você mesmo, entende? Para se tornar algo que você acha que tem que se tornar. Quando você é autêntico, você literalmente entende que tá tudo bem você ser um todo, né? Então você tem sim muitos pontos positivos, assim como alguns defeitos. Normal, todo mundo passa por isso. E quando você é autêntico, você incorpora também os seus defeitos na sua personalidade. Então você tá tranquilo com isso, né? Você pode, sei lá, se auto-zoar, dar risada, brincar com os seus defeitos, entende? Eu acho que ser autêntico também é a coragem de ser vulnerável, né? Porque nesse mundo, hoje em dia, todo mundo sabe tudo sobre tudo, né? Todo mundo é perfeito. Ninguém vem aqui e mostra vulnerabilidade, né? Nas redes sociais, principalmente. Todo mundo tá lá pronto, perfeito, acordou cheiroso, maravilhoso, posta a foto do dia, tá lá, olha só que linda, a pessoa tem uma vida perfeita. Mas isso não é ser autêntico, né? Isso é uma versão da gente, isso é editável, né? Então, assim, ser autêntico é literalmente mostrar o seu todo. E não só as partes bonitas ou as partes editáveis, entende? Então, bora lá. A gente entendeu até agora que autenticidade é igual a expressão, certo? Então, autenticidade é você estar confortável com a sua expressão, né? Em se auto-expressar. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o que significa, né, essa expressão? Então, expressar-se significa literalmente comunicar ideias, sentimentos e pensamentos através da fala, através da pintura, através da arte, através do trabalho, através do que você quiser, certo? Certo. Então, é literalmente trazer luz a algo, né? Essa expressão é trazer luz a algo que estava ali escondido, basicamente, né? Em as formas de manifestação. Então, expressar-se não é esconder-se, ou não é pensar em não sentir, ou não é pensar em não pensar, né? Expressar-se é literalmente pensar, chegar numa conclusão e falar, não, eu tô ok com isso, eu tô confortável sendo quem eu sou, certo? Tem uma frase muito legal que eu gosto demais, que é: a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Então, eu acho que aqui faz muito sentido, né? A frase fala o quê? Ela fala sobre como
a gente pode literalmente usar as nossas dores, nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, para colocar aquilo no nosso trabalho, na nossa arte, né? No que a gente vai autoexpressar nesse mundo, sabe? Então eu acho que essa frase é mágica quando a gente entende também, porque é literalmente isso, né? Pense no sentido artístico, né? O que seria da arte sem a dor, sem o sofrimento, sem a tristeza, né? Não seria nada. Eu acho que todo bom artista, né? Literalmente, ele consegue incorporar no seu trabalho toda a autenticidade dele, né? Que é o todo dele, que são as partes boas, né? A visão dele em relação àquela arte, mas também os demônios, né? A parte ruim, a parte das sombras que ele tem, sabe? Então, a autoexpressão é isso, é você incorporar o seu todo e estar satisfeito com o resultado final. Porque algo que não tem o todo, que é ali muito editável, não é algo completo, não é algo real, não é algo palpável, sabe? É algo muito superficial. Então, quando a gente fala em ser mais autêntico, quando a gente fala em ter mais expressão nesse mundo, quando a gente fala mais em ter opinião, quando a gente fala mais em buscar a nossa autoexpressão, a gente também fala de incorporar sentimentos que muitas vezes a gente não dá valor, que são os nossos medos, as nossas fraquezas, nossa vulnerabilidade, enfim, coisas que a gente pode incorporar para que a gente se torne completo de novo, sabe? Porque eu acho que o mundo às vezes espera da gente que a gente seja uma versão boa da gente mesma, e aí a gente fica tentando sempre se auto-editar, né? Então, eu não posso me mostrar muito vulnerável, ou eu não posso me mostrar muito sensível. Mas o que é a arte, o que é o trabalho, o que é autenticidade e sensibilidade, entende? Então uma coisa está ligada na outra, né? Você que está aqui comigo até agora dissecando sobre esse assunto, né? O que é a autoexpressão, gente? A autoexpressão é a capacidade de expressar quem somos, nossos sentimentos, pensamentos, ações, enfim, através da nossa identidade, sabe? E isso é muito mágico. A gente não sabe quem a gente é, né? E aí, gente, eu sei que a gente passa uma vida inteira, muitas vezes, tentando se encaixar, ou tentando editar partes da gente, ou tentando tornar a nossa personalidade mais aceitável, ou tentando, enfim, editar nós mesmos para que a gente caiba em algum tipo de situação, ou convívio social, ou, enfim, normas estabelecidas ali, sabe? Mas também, eu acho que assim, quando a gente tenta fazer isso, a gente não tá sendo honesto com a gente mesmo, sabe? A gente não tá buscando quem a gente é. E se você tá seguindo a maioria, não tem problema nenhum nisso, sabe? A maioria das pessoas segue a maioria. Só que a maioria das pessoas tá perdida. E isso é real, entendeu? Isso não sou eu que digo aqui da minha cabeça. São estudos, são fatos, né? Então, assim, a maioria das pessoas não sabe para onde elas estão indo. A maioria das pessoas não estão felizes com elas mesmas. Assim, não é que quando você vai buscar ser mais autêntico, sua vida vai ser perfeita. Não, longe disso. Mas eu acho que quando você tem a coragem de ser diferente, a coragem de ser autêntico, mesmo que isso doa, mesmo que isso traga dor, mesmo que isso traga algum tipo de, enfim, sofrimento para você no primeiro momento, no longo prazo vai ser o que vai te destacar, vai ser o que vai te dar aquele gás para ir mais longe, entende? Porque quando a gente segue a multidão ali que não sabe para onde está indo, a gente literalmente também tá perdido, entende? Então o fato de não se encaixar, o fato de não estar literalmente fazendo as mesmas coisas que os outros, é uma coisa muito boa. Eu demorei 30 anos para entender isso, sabe? Eu fiquei 29 anos tentando me encaixar. Então, eu morava no Brasil, eu tentava me encaixar com o padrão brasileiro. Aí eu mudei aqui pra Europa e agora eu moro na Europa. Eu tentei me encaixar por 2 anos na Europa, também não consegui. E foi só assim que eu entendi que eu não tenho que me encaixar em lugar nenhum, entende? Eu tenho várias experiências, mas eu sou parte delas. Cada experiência que eu tive me trouxe um tipo de resultado, um tipo de, enfim, vivência, sabe? E se eu ficar excluindo ou me editando o tempo todo pra caber, quem que eu vou ser no final das contas, sabe? E tem uma frase literalmente sobre isso que eu separei aqui pra vocês, que eu queria falar nesse vídeo, que é... A frase é em inglês, eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, tá? Então a frase é: I had spent so long trying to fit in, trying to be someone I wasn't, that I had no idea who I was anymore. E eu achei muito interessante, porque ela fala o quê? Ela passou tanto tempo tentando ser alguém, né? Tentando receber o que o mundo dizia pra ela ser, ou tentando se encaixar e tudo mais, que no fim das contas ela percebeu que ela nem sabia quem ela era,
sabe? Então, isso faz muito sentido, porque eu me encontrei nisso também, sabe? Eu tentei por muito tempo me encaixar nesses 29 anos que eu passei, e agora, quando eu fiz 30, eu falei, chega, sabe? Eu quero descobrir quem eu sou. Então, ser autêntico, no fim das contas, também é isso, é buscar por autoconhecimento, porque o autoconhecimento é contínuo, gente, né? Você pode fazer um autoconhecimento com terapia, ou você pode fazer um autoconhecimento, enfim, entendendo os seus traumas, suas dores, os seus, enfim, comportamentos. Mas literalmente é um processo contínuo, né? É uma coisa complexa. O autoconhecimento demanda tempo, demanda estudo. E a maioria das pessoas não está preparada para isso, sabe? É muito mais fácil olhar para fora, culpar o mundo, culpar os outros, culpar a sociedade. Eu passei muito tempo culpando a sociedade também, porque eu falava, caramba, será que o problema sou eu? Será que o problema são eles? Eu ficava assim muito confusa, sabe? Então, foi quando eu parei com tudo isso, parei de tentar achar culpados, né? E comecei a olhar para dentro, que eu literalmente estou vivendo um processo muito mais benéfico para mim no longo prazo, porque eu estou buscando quem eu sou. Eu ainda não sei, mas estou tentando descobrir, sabe? Então, acho que isso é muito interessante. E eu abri esse canal aqui no YouTube justamente para isso, para descobrir quem eu sou e para ajudar pessoas, sabe? Então, se esse vídeo está te ajudando até agora, deixa o like aqui fazendo favor, se inscreve no meu canal, porque tem muito mais para vir, tá bom? Então, agora, a conclusão desse vídeo. Se você tá aqui até agora, você entendeu, né? Tudo que eu disse até agora sobre como a gente passa tanto tempo tentando se encaixar, né? Como a gente perde muito tempo fazendo isso, ao invés da gente estar focado no que realmente importa, que é o quê? Se autoconhecer e entender quem é você. Realmente, na conclusão, eu queria falar algumas coisas aqui que estão tocando no meu coração para dizer, tá? Então, primeira coisa, se você sente que você não se encaixa, se você sente que você é diferente dos outros, pare de se ver como um problema. Eu me vi como um problema por muito tempo, então eu tenho propriedade para falar isso. Pare de se ver como um problema, sabe? O problema não tá em você, tá? Se você se acha diferente, isso é bom. Acredite no que eu tô falando. Se você se acha diferente, isso é bom, porque a maioria das pessoas estão perdidas, tá? Então não se encaixar é o seu superpoder. Ser diferente é o seu superpoder. Você só tem que tentar pensar em como usar isso a seu favor, tá? Então a gente passa uma vida inteira tentando se encaixar, a gente passa uma vida inteira tentando atender as expectativas dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, do nosso namorado, depois do nosso marido, depois dos nossos filhos. Enfim, a gente passa uma vida inteira tentando se encaixar e atender expectativas e servir aos outros, entender o que os outros esperam da gente, né? Então, tá sempre ali correspondendo aos estímulos dos outros. Então, olha quanta energia você demanda pensando sempre ao seu redor, nas pessoas ao seu redor, no seu convívio, na sociedade, sabe? Assim, é uma coisa gigantesca o tanto de energia e tempo que a gente perde com isso. Para depois a gente entender que a gente vai falhar. Miseravelmente a gente vai falhar em algum momento da vida. Você pode falhar com seus pais, você pode falhar com seu marido, você pode falhar com seus filhos, você pode falhar, enfim, com qualquer pessoa, porque a gente vai falhar, né? Então, quando a gente tenta responder ou quando a gente tenta se inserir em expectativas que não são nossas, a gente vai falhar. Ponto final. Quando a gente entende que a gente falhou, né, e a gente literalmente fala, putz, falhei, aconteceu, não tem problema nenhum, né? A gente começa a tentar buscar e entender por que que a gente estava fazendo isso num primeiro momento, né? Então, por que que eu estava tentando atender tanto as expectativas dos outros? Por que que eu estava tentando, sei lá, me corresponder a isso aqui que esperam de mim, sabe? Eu não quero mais fazer isso, entende? Então, é quando a gente falha nessa questão, a gente entende que a gente é diferente, que tá tudo bem a gente ser diferente, sabe? É nesse momento que a gente percebe que a gente deveria estar usando o nosso tempo e a nossa energia para focar no que mais importa, que é o quê? Duas coisas, e eu vou dizer aqui para vocês. A primeira é descobrir quem que a gente é, né? Então, descobrir e passar um tempo descobrindo e entendendo quem é você, se autoconhecendo, fazendo terapia se você tiver condição de fazer terapia, enfim, buscando entender quais são os seus gatilhos, quais são as coisas que você não se sente confortável em fazer, quais são as coisas que te dão medo, quais são as suas crenças limitantes, quais são, sabe assim, se entender, se autoconhecer. Pouquíssimas pessoas entendem a si mesmas. Elas estão muito mais preparadas em focar nos outros, em apontar defeito nos outros, ao invés de olhar para dentro e falar, putz, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer para mim mesma? O que que eu posso usar esse meu poder de não auto-pertencer para me auto-expressar nesse mundo, sabe?
Então, a gente tinha que passar mais tempo fazendo isso. O primeiro, descobrir quem nós somos. Então, esqueça seu nome, nacionalidade, esqueça tudo o que te disseram, esqueça tudo que o mundo disse que você tinha que ser. Esqueça o que seus amigos disseram que você tinha que ser. Esqueça o que seus pais esperam de você. Esqueça tudo isso, sabe? Esqueça as expectativas dos outros. Quem é você no fim das contas? Quando você dorme à noite, quando você acorda, quem é você? Qual que é seu propósito? Quem que é você? Começa a pensar sobre isso, sabe? Não sei, Júlia. Tá tudo bem, eu também não sei, mas eu tô tentando descobrir. E só de estar tentando descobrir, eu já faço parte, sei lá, dos 5% da população, você entendeu? Bora lá. O segundo é praticar o que descobrimos. Então, quando você faz essa autoanálise e descobre quem que é você, você começa a praticar o que você descobriu que você é através da sua autoexpressão. E aí você entende o quê? Você literalmente encontra o seu propósito. Eu pareço uma cientista maluca aqui, que eu tô tão animada falando sobre isso, porque literalmente é o que eu acredito, gente. Eu acredito 100% no que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Então, é isso. Quando você descobre quem é você, você começa a entender e buscar práticas de colocar isso no mundo real, no mundo físico, né? No mundo, enfim, digital, mas no mundo real, e sai da sua cabeça, entende quem é você e começa a praticar quem é você no mundo real, você ajuda as pessoas, porque por ser você mesmo e sendo você mesmo autêntico e diferente, você dá oportunidade para que as pessoas ao seu redor, para que os seus amigos, para que a sua família entenda que eles também podem ser eles mesmos. Por ser você, por acreditar que você pode ser autêntico e por buscar a sua melhor versão, você incentiva as pessoas ao seu redor a buscarem a melhor versão delas também, sabe? Então isso é muito interessante, isso é muito legal, gente. É por ser a gente que a gente desperta no mundo sementes em pessoas que podem ser elas mesmas. E aí a gente literalmente cria um movimento, porque a gente influencia pessoas. Por menor que você seja, assim como eu também sou pequena, eu influencio pessoas ao meu redor, meu marido, meus amigos, enfim, entende? Então todo mundo influencia todo mundo. A questão é, quem tá te influenciando? Sabe? Pelo que você está sendo influenciado. Começa a pensar nisso, começa a pensar se é algo positivo ou negativo, entende? Então, o que é autoexpressão na prática, gente, para concluir esse vídeo aqui? A autoexpressão é incluir todo o conjunto de quem somos, e não só as partes que são editáveis, legais, enfim, bonitas. Você incluir todo o seu ser, sabe? E tá confortável sendo quem se é. Então, na prática, né, é nos tornarmos completos novamente e sermos quem somos antes do mundo, né, nos dizer quem deveríamos ser, sabe? Então, isso é a autoexpressão, isso é autoconhecimento e isso é você entender que você pode sim ser autêntico, inclusive, que bom que você está tentando ser autêntico ao invés de simplesmente se encaixar, como 90% das pessoas fazem, entendeu? Terminar esse vídeo com chave de ouro, eu queria terminar com uma frase do Carl Jung, que para mim é enfim, uma pessoa incrível, que eu tenho lido muito, estudado muito sobre ele, eu acho ele incrível. E a frase dele diz assim: quem olha para fora sonha, né? Então, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Mas quem olha para dentro desperta. Então, isso de você olhar para dentro e entender quem você é, parar 5 minutos e refletir sobre isso, vai te fazer despertar sobre o seu propósito, vai te fazer despertar sobre sua missão de vida, né? Sobre a sua autenticidade, o que você está fazendo aqui, sabe? Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha só que lindo, né? Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então, olha só, quando a gente busca entender quem que a gente é, né? Quando a gente passa literalmente a olhar para dentro, a gente entende quem que a gente é. E aí isso sim vai curar não só nós mesmos, né? Mas também vai curar os outros ao nosso redor. Porque é o que eu disse, pelo exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão te ver como alguém muito mais autêntico, muito mais confiante de si mesmo, porque você entendeu que tá tudo bem se não gostarem de você, tá tudo bem se acharem que você é maluco, tá tudo certo, entendeu? Desde que você esteja feliz com quem você é, com o que você tá fazendo, com o que você tá realizando, não tem problema nenhum. Então, ser autêntico é isso, é sustentar o peso de ser quem se é, mesmo que isso desagrade 90% das pessoas, porque você sabe que 10% vão se identificar e vão seguir o que você diz, sabe? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Espero que tenha ficado claro aqui como eu tava pensando e como eu quis trazer esse conteúdo. Se inscreve no meu canal, por favor, tá? Porque eu tô aqui trazendo vídeos semanalmente pra vocês. E é isso. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.